tudo. Tá por fone. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita. Cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita. Essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fone. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fone. mulher marmita. Vem, mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita. Oi, gente! Que felicidade! O Hora da Marmita está no ar nesse sábado fantástico, nesse sábado espetacular. Como eu sempre digo para vocês, como vocês estão em casa, espero que vocês estejam bem, espero que vocês pegaram a pipoca de vocês, pegaram o chá ou suco natural para poder saborear junto aqui comigo, a Mina Vitalizando. E é claro, já vou falar do meu convidado. Primeiramente, quero agradecer sempre a vocês, telespectadores, ouvintes, que sempre estão aí assíduos, enaltecendo ricamente, com muito respeito, o meu trabalho. E é claro, a nossa emissora Rede SDP-TV, a emissora que todo mundo quer ver. Gratidão pela audiência de todos vocês, não só para com o meu programa Hora da Marmita, como todos os programas da emissora, que são diversos, variados. Gratidão sempre por vocês enaltecerem o trabalho da emissora, por enaltecer o trabalho de todos os colaboradores da nossa rede SDP-TV. E é claro, beijo para o nosso majoritário, Gilberto Romano, e o Gelson. Beijo para vocês, gratidão sempre por todo esse trabalho, tá certo? E hoje, o meu convidado, ele é ator, autor e diretor. Meu bem, hoje vamos falar um pouco do mundo artístico, na parte de atuação, na parte de teatro, na parte de cinema, enfim. Adnan Barradra, é isso mesmo, olha, Barradra vem lá das Arábias, igual Ramina, hein? Boa tarde, Adnan. Boa tarde, prazer em estar aqui, tudo ótimo, prazer em estar aqui, é um prazer estar falando com você. Eu que agradeço. Antes de qualquer coisa, eu venho dizer que antes mesmo de estar aqui, sempre acompanhei, né? Já te acompanho já tem um tempo, né? Gratidão. Além da nossa amizade, claro. De anos, né? Sim, muitos Não anos. pode falar a idade, é melhor, não. Deixa né? quieto. Vamos deixar isso. Um documentário daqui a uns 10 anos, talvez. Bom, eu sou Adnan Barradra, né, como você mesmo disse, sou ator, autor e diretor, né? Hoje em dia você mesmo sabe muito bem disso, que hoje o artista, para ele poder se subentender na sua arte, ele precisa ser multimídia. Então ele não pode somente atuar naquilo, quadro A, quadro B, quadro C, ele tem que entender sobre tudo, né? Assim como, por exemplo, eu até te usei como exemplo para um amigo meu esses tempos atrás, porque você foi muito dessa questão, dessa multiplicidade como artista, né? Sim. Você começou lá atrás no funk, depois você puxou um pouquinho pro axé, agora você está apresentando. Isso é ser artista. Exatamente. Né? Tem que abrir o leque, né? Exatamente. Como diz o Chico Santos, artista que é artista tem que ser completo. Sim, entendeu? E ele tem que entender do que ele está fazendo. Exatamente, né? Da própria arte, claro. E conta um pouquinho pra gente aí do seu início, né, como na vida artística, né, como ator e tudo mais, porque você é um artista, né? Sim. Não tem como, né, gente? A vida artística pra mim começou muito cedo. Eu comecei aos 9 anos de idade. 9 anos? Sim. Eu comecei, foi na realidade, eu meio que caí de paraquedas e me apaixonei. Sim. Surgiu um teste pra um musical, né? Sim. E sempre desde muito pequeno gostei de cantar. Você sempre gostou, né? Aí a minha tia conversou com a minha mãe e me levou para fazer esse teste. O teste era para o musical Peter Pan. Olha, Peter Pan. Até então eu achei que eu não passaria jamais nesse teste, até mesmo porque eu sempre fui muito grande para minha idade. Né? Eu com 9 anos tinha a altura de uma criança, de um adolescente de 14 anos. E qual que é a sua altura? Hoje eu tenho 1,83 de altura. Então eu só tô 1 centímetro. Então, você sim, mas agora uma criança de 9 anos ter 1,5 metro, né? Não era muita coisa pra época, né? É verdade. Eu fiz e acabei passando por causa de uma música, né? Sim. Daí me encantei.
Aí começou, na realidade, esse foi o start para toda a minha vida artística, porque daí eu comecei a observar não só o palco, né, não só a boca do palco, o cenário, mas como eu comecei a observar a coxia também, que era muito importante, a técnica ficava por trás, o cenário, iluminação, sonorização, tudo isso começou a fazer parte da minha rotina. E eu me encantei. E você sempre foi observador? Muito. Muito. Ah, então mais ou menos igual eu. Eu chegava no lugar, observava. Sim, olhava bem à volta para saber o que te esperava ali. Então você tá pisando, né? Exatamente. Conhecer o solo onde você pisa é fundamental para você ser bem-sucedido no que você faz. Sim. Né? E foi assim que começou. Naquele mesmo mês que eu fazendo o musical, eu comecei a perceber, né, que eu também podia muito bem colocar minhas histórias no papel. E comecei a escrever. Legal. Mesmo com 9 anos, eu comecei a escrever. Já criei uma peça de teatro para crianças na época, que até então o meu ideal era o público infantil. E naquela época já fui considerado o mais jovem autor paulista. Sim, isso, com 9 anos, hein? Isso em 1980, não vou falar quase. Em 80 alguma coisa. Uma coisa do passado aí. E daí começou, eu sei que como autor, quando eu fiz 21 anos, eu fui fazer, né, uma contagem dos textos, e eu acabei descobrindo que para teatro, que eu dividi os textos para teatro, cinema e TV. Sim. Para teatro eu tinha somados mais de 680 peças. Nossa, né? É muita coisa. Sim, para vários tipos de público diferentes, porque eu comecei a experimentar técnicas diferentes no teatro, né? Por exemplo, eu comecei a ter muito contato com o teatro de vanguarda, que é aquela coisa assim mais dos clássicos, o teatro clown, que é a comédia, né? Os tempos de comédia. Acabei descobrindo muito antes do tempo o que era o stand-up comedy, tanto é que agi na época durante um tempo como autor de stand-up comedy. E assim foi, quando eu vi já estava nesse nível. Eu sei que ao todo hoje são 812 trabalhos, tá? Para cinema são 16 trabalhos que eu fiz, 16 longas-metragens, fora os curtas que eu, né, adicionei até mesmo porque eu adaptei para peças, né? Séries para TV, séries para empresas de streaming, para o YouTube, né? Inclusive dentro desse mundo de séries, porque hoje aumentou muito, né, o campo de atuação dentro da área do cinema, né, com o surgimento do streaming, né? Eu comecei a criar séries em específico para públicos do YouTube. Né? Que legal. E daí surgiu o projeto Combracine, que era um projeto que ensinaria as bases do cinema, desde a interpretação a toda a técnica, para as pessoas que tivessem interesse, mas que achassem que fosse inalcançável, e não é. Né? Aí surgiu a Combracine, com o projeto Vamos Fazer Cinema, que ensina a base do cinema. Né? O projeto Revelando Sucessos, que é um projeto que pega pessoas que não têm experiência nenhuma com atuação. Que estão ali iniciando, que querem exatamente. E também dando uma oportunidade para novas pessoas na área da música, né, na área da edição do audiovisual. Né. E o terceiro projeto é Todo o Amor é Visível. Né, que é um projeto que vai dar um ênfase, uma visibilidade maior para histórias da diversidade, que é o público que a gente vai começar a trabalhar agora, nesse ano. Sim. Né. E daí surgiram os projetos à base dessa história, dessa caminhada, dessa bagagem que eu fui juntando ao longo de 30 e tantos anos de carreira. Ah, sim, mas a partir desses projetos, né, que você foi galgando, mas lá no início de 9 anos, você se inspirou em alguém, você teve algum professor, porque né, para você tá chegando até aqui, você teve que ter, né? Ali não que todo mundo às vezes precisa ter, mas para você se especializar e tá mais. Mas aí você teve um professor, você entrou em alguma escola para estudar dentro da área. Eu aos 9 anos de idade, eu me inspirava muito em atores que não eram tão convencionais, principalmente na TV, porque até então, nessa época, o comum pra gente era a TV. Né? E eu lembro que eu tinha visto um trabalho com Neila Torraca. E eu achei aquilo genial, porque até então eu achava assim que a pessoa ela tinha que se esforçar muito para sair de si e se tornar o personagem. E o Ney, ele mostrou assim com toda a leveza naquele trabalho, né? Foi um filme que eu tinha assistido. Ele mostrou uma leveza muito grande naquele trabalho, eu fiquei encantado. Aí junto do Neila Torraca, eu vi também junto Ronaldo Ciambroni, que mais tarde viria a ser meu professor, né?
que é maravilhoso, um ator generosíssimo, né? Quem não conhece Ronaldo Sembroni, só pesquisar depois Ronaldo Sembroni e / Donana, que é um personagem cômico dele. Sim. Participou de novelas que são ícones hoje, como A Viagem, por exemplo. Ele fez uma ponta na Viagem. Né? Nossa, trabalhando com o Jonas Bloch. Não, total. Né? E é um professor maravilhoso que ele abre, né, aquele leque de possibilidades. E eu me inspirei neles. Né? Sim. Tanto é que eu, quando comecei, eu não criança, né, ela não vai conhecer a capacidade. Ele mostrou para mim que eu tinha a possibilidade de chegar aonde eu nem imaginava. Por exemplo, a comédia. Né? A comédia. 5 anos depois, né, quando eu estava fazendo 14 anos, ele pegou e falou assim, eu quero ler alguns textos seus. E eu comecei a fazer e tudo. E eu escrevia sobre tudo. Eu criava histórias sobre tudo. E ali, papel, nossa, não havia papel que me aguentasse. Isso é fato. Era cadernos e mais cadernos. E ele começou, olha, a gente pode aproveitar isso aqui, a gente pode aproveitar isso aqui, olha, isso aqui para teatro infantil é perfeito, né? Que é uma peça que é fantástica, que ficou 10 anos em cartaz, que é Neco, o Menino de Asas, Sim. que é da minha autoria, né? Alice o Vento, um conto urbano também maravilhoso. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu escrevi minha primeira comédia para teatro, que foi uma comédia chamada Deu a Louca no Convento, Freiras em Surto. Olha. Tudo porque eu tinha visto umas freiras discutindo na rua, achei aquilo o máximo, né? Porque a gente imagina que é só reza. Sim. Né? Aí ele pegou, me chamou e falou assim, você sabe que existe um espetáculo já chamado Nonsense, que fala justamente sobre a vida dentro do convento e tudo, mas não sobre essa prisma. Eu falei, né, mega feliz. Aí ele pegou e falou pra mim, escolhe quem você quer, eu estou no elenco já, eu estou me colocando no elenco, nós vamos executar essa peça. Pra mim, era o meu primeiro auge, porque ter um ator consagrado como ele, interpretando uma peça de minha autoria, né, pra mim, foi o máximo. E ficamos 2 anos em cartaz, com Deu a Louca no Convento, né, onde ele pediu para que eu fizesse também, aí eu dei vida a uma personagem que eu achava um barato, que era a Noviça Lourdinha. Ela era uma freira assim que o pessoal achava que ela era burra. Ela só era desligada na realidade, né? Mas ela era o máximo, ela era muito engraçada. O Ronaldo, ele fazia uma freira bem velhinha chamada Irmã Maria Delfina, que era uma Dircy Gonçalves de Atos. Falava tudo que vinha na cabeça. Você tem foto dessa freira? Tenho. Tem? Tem várias fotos. A gente pode colocar a foto depois? Pode sim. Gente, ó. A melhor dela, eu vou deixar você colocar a melhor dela só pra ver. Ninguém me reconhece daquela foto. Né? Né, a gente vai colocar aqui, ó. No canto aqui, ó. Então. É essa daqui? Essa aí, foto? essa Noviça Lourdinha. Olha, gente. Olha a Noviça Lourdinha. Pois é. E foi engraçado, porque essa E freira... aqui você se passou mesmo na Noviça, hein? Não, foi Olha engraçado isso. porque essa freira me rendeu muitas risadas, mas também me rendeu muita dor de cabeça. Imagina. Nossa. Sabe que quer receber propostas de casamento porque o povo achava que era uma mulher que estava ali. Olha só. Né? Era muito engraçado. Mas não era só proposta de casamento, que daí também tem os fetiches. É. Né? Tem. Ixi. Isso aí Só a gente Deus. pula, né? É melhor pular, né? Vamos deixar isso pra lá, vamos deixar assim. Mas foi um período muito legal, porque assim, eu comecei a reparar que o teatro, ele tava me dando assim muito mais do que eu esperava dele. Porque a minha ideia era o quê? Eu vou viver uma outra vida ali, por algumas horinhas e volto. Só que o teatro ele é gostoso porque você tem a reação automática do público ali. Diferente muitas vezes do cinema, né? Sim. Ou dos audiovisuais hoje que existem, né? Das empresas de streaming e tudo. Você tem a reação imediata. E é muito bom você dar ali seu texto ali na hora certa e a pessoa gargalhar, ou se não, de repente está fazendo um papel mais dramático, você fazer seu texto e você perceber a emoção da pessoa instantaneamente. Sim. É muito gratificante para quem é ator. Só que daí eu comecei a reparar, não, mas eu posso também utilizar a minha experiência para dirigir outros. Me especializei na área como diretor. Aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. A gente precisa de um diretor para dirigir tal. Volto eu para os musicais. Aí fui fazer Xanadu. Fiz Xanadu. Saí de Xanadu. Fui fazer. Xanadu é maravilhoso. Eu fui chamado para fazer uma participação em o Wallaby de Jerusalém, que é uma história que eu recomendo todos que assistam. Sim. Uma história maravilhosa. É a história de um filho de Xangô que sai fugido da tribo na África e se encontra, ele vai para Galileia e se encontra com Jesus. Nossa, é lindo. E é um musical fantástico, porque mostra a importância da crença, né? Aquela coisa. Lindo, lindo. A propósito, se estiver me vendo, beijo Altair Veloso, você merece todos os aplausos da gente. Né? O Altair, ele é quem faz o Wallaby de Jerusalém. É um ator e tanto. Beijo, né? Altair Veloso. Depois eu passo para você o link, até para você ver um pouquinho os insights, né? Ótimo. Muito bacanas. Ótimo. Em seguida, fui chamado, até então, um auge do momento, o Fantasma da Ópera.
eu tava na ópera. E a minha surpresa foi que eu fui indicado pelo ator que fez o primeiro Fantasma da Ópera no Brasil, Sim. né? E assim, tipo, o Júlio Vasconcelos, ele é uma pessoa maravilhosa, ele chegou e falou assim, eu pensei em você. Aí eu pensei, deve ter pensado pro Messi Remy, que é o dono de teatro, né? Ou se não pro leiloeiro, né? Que é um pedacinho assim. Não, eu estou saindo esse ano e você me substitui. O tamanho da responsabilidade é muito grande. Muito Como grande. foi assim pra você? O que você sentiu assim nessa responsabilidade? Não, pra mim, assim, tipo, eu com 25 anos de idade, né? Chegando pra uma produtora imensa, que era a produtora que produzia na época e tudo, né? Ele me indicando e tudo. Aí, chega, vamos lá, vamos fazer o teste, né? Aí tá. E a música começou, né? Até então, a música que leva o nome do musical, né? Aí a menina falou assim, você pode começar fazendo os insights pra mim? Eu falei assim, claro. Você quer em inglês ou em português? Ela falou, em inglês ou em português? Eu, sim. Né? Aí, tudo bem, vamos lá. Começou a introdução, e eu lá no fundo, falei assim, posso ir pro fundo? Pode. Eu só soltei a voz e comecei, Sing, my angel of music. Ela parou tudo e ficou olhando, procurando onde eu tava. Né? Fui, fiz em inglês uma parte, fiz em português a outra. Ela amou, é você. Fiquei em 2005, 2006. Né? Fechou ali pra minha temporada. Voltei para os outros musicais. Fiz Francisco de Assis, que é uma história linda sobre o Santo de Assis. Né? Depois eu fiz, né, a jornada ao Túnel da Morte, que é um outro musical legal, que fala sobre uma visão mais espiritual de como é o outro lado. Muito bonito. Fiz Chico Xavier. Né? Foi maravilhoso. Chico Xavier é maravilhoso, né? E assim, tipo, o gostoso da jornada da interpretação é que você interpreta e ao mesmo tempo aprende. Sim. Né? Sabe, muitas coisas começam a se quebrar quando você começa a ter uma certa visão dentro do campo da interpretação. E é importante também frisar que a interpretação, ela te ensina a ter empatia. Você passa a entender melhor a dor do teu próximo. Né? Entendi. E isso foi pra mim assim mais que uma escola. Isso foi fantástico pra mim. Inclusive me ajudou a alicerçar muito o ser humano que eu sou hoje. Ai, que bom, né? É tudo aprendizado, né, Edna? Sim. A gente vai aprendendo e esse trabalho nós sabemos que é um trabalho árduo, né? Muito. É um trabalho árduo, né? Precisa aí de muito esforço e energia da mente, né? Sim. Que é tudo muito mental, né? Bastante. A gente costuma usar dentro da linguagem do teatro, né, a gente fala que é o período do violão. Né? Por quê? Porque assim, o ator, quando ele recebe o convite, né, ele tem um trabalho de laboratório, de estudo aprofundado, de criação de uma psique, porque ele não pode ser ele em cima do palco, ele tem que ser outra pessoa. Então ele tem que estudar. A gente compara esse período à afinação de um violão. Quando você coloca a corda no violão, ela não vai soltar o tom imediato, ela tem que ser afinada, tem que ser apertada. Da mesma forma, o ator. O ator ele precisa muitas vezes passar por um afunilamento dos próprios sentimentos, na estética, na aparência, no jeito de falar, para quê? Para que ele chegue à verdade daquele personagem. Bem próximo, né? Sim, o mais próximo possível. Na verdade é uma entrega, né, Adina? Sim, na realidade... É uma incorporação, né? Na realidade, dentro da arte, tudo é entrega, né? Sim. Um exemplo disso, por exemplo, é uma das séries que eu escrevi recentemente, que vai falar justamente sobre o universo drag. Né? Que é a República Arco-Íris, né? Inclusive tem personagem inspirado em você lá. Olha, pra você ver. Tá vendo? E fala, né? Principalmente sobre essa questão dessa quebra do estereótipo da masculinidade frágil para se tornar uma psique feminina, sabe? A importância da observação dos detalhes, né? A importância da admiração do artista pelo estereótipo feminino para se tornar a drag, como funciona, né? Tudo isso, claro, com um pouquinho de comédia, né? Porque drag é alegria. Ah, não, com certeza. Drag é expansão, né? É um universo, né? Ilimitado, né? Onde muitas pessoas às vezes não entendem, né? Não é que não entende, desculpa, a gente não conhece, né? Ou só por ver aí em mídia, né, não sabe desmistificar, né, o que é trans, o que é drag, né, como eu sempre falo, pessoal, gente, drag queen é um trabalho artístico. Exato. Né? Eu faço, né, esse meu trabalho, como vocês sabem, de drag durante o dia. Eu sou, né, um rapaz normal, né, como meu convidado, e para trabalhos essa transformação, né, na figura feminina. E a nossa equipe da Combracine, ela fez questão de frisar muito isso.
A importância. Para que as pessoas também entendam de que por detrás, muitas vezes, do cabelo bem feito, da maquiagem, né, às vezes carregada e bem feita, daquela roupa extravagante, existe um ser humano que igualmente quer ser amado e respeitado. Exatamente. Né? Porque, infelizmente, o que a gente vive hoje? Mesmo hoje, com toda a informação à nossa mão, a gente vive uma era que, infelizmente, a gente chama de era da imbecilidade, que as pessoas elas não buscam a verdade, elas buscam aquilo que mais lhe cabe. Sim, né? o que lhe convém. Exatamente, o que lhe convém. E quem acaba sofrendo muitas vezes? É o artista, né? Principalmente o artista do mundo drag, né? É aquele artista que, de repente, faz uma obra... O LGBT em geral, né? O LGBT, ele sofre muito, né? Na verdade, né? Muita coisa. E a gente precisa meio que quebrar, desmistificar isso. Tá na nossa mão. Sim, né? Nossa, isso é maravilhoso, né? Sim. Então vai ser maravilhoso esse novo trabalho. Não, demais. A gente vai desmistificar muita coisa e mostrar, né, pra muitas pessoas, né, que mesmo, né, quem é trans ou quem é drag, enfim, LGBT em geral, é o que eu sempre falo, as pessoas precisam respeitar, né? Não que tenha que aceitar. Você não tem que aceitar nada, mas respeitar, sim. Eu, inclusive, até parafrasei uma frase de uma personagem da República, né, que eu acho maravilhosa, que é essa personagem, ela ganha um primeiro nome, o nome drag, tá? Porque ela é magra e alta, né? Tipo, mais ou menos você estilo assim. Magra e alta. Só que ela é um pouquinho tortinha na história. Então a drag mãe, né, dá o nome pra ela de Rita Minhoca Frita, né? Ela toda tortinha. E ela falou uma coisa que eu acredito, né? Quando eu escrevi isso, eu estudei muito para escrever e é bem verdade. Se incomoda com a sua verdade quem não está bem com a própria verdade. Né? E isso explica muito da homofobia, da transfobia, da LGBTfobia no geral. Né? Exatamente. Por exemplo, porque daí eu entendo isso na pele, porque muita gente perguntou pra mim, mas como você de repente começou a escrever pro universo LGBT? Sim. Falei, porque eu sou à vontade com a minha sexualidade. Eu não preciso crucificar ninguém. Da mesma forma, eu quero mostrar isso para outras pessoas. Sintam-se à vontade com a sua verdade para não crucificar quem vive a própria verdade. Né? E não precisa também ser LGBT ou ser hétero, né? Enfim, para poder também fazer um trabalho LGBT ou vice-versa, né? Como nós temos aí o nosso Danilo Morales, né? Sim, o Danilo Morales, que é maravilhoso. Um diretor aí também maravilhoso, né? De cinema, onde teve aí, que vocês conhecem, Vale das Bonecas, né? Que é um documentário que esse ano, acho que até o final do ano, não sei ainda, vai para Netflix, onde ele fez, né? Lapidou aí os artistas do Vale, né? Aqui do nosso Vale do Paraíba, as drag queens, cantoras, dançarinas, performance, atrizes, atores, e foi magnífico. E ele é hétero. Sim, mas é aquela coisa, é o que, uma das coisas que eu costumo falar muito pra minha turma, né, principalmente pra turma de interpretação hoje, é o seguinte, né, a arte, ela não vai ver condição social de ninguém, não vai ver sexualidade de ninguém, não vai ver identidade de gênero de ninguém, ela simplesmente vai chegar e te abraçar. A arte é isso, sabe? É o abraço, é o carinho, porque arte é demonstração de carinho. Simplesmente é. Né? Sim, é o fato de ser feliz por ser. Né? E não porque fulano de tal tá na caixa A, ciclano na caixa B, beltrano na caixa C. Não, a arte ela vai abraçar todos. Tanto é que nós temos artistas maravilhosos, né? Inclusive atualmente artistas que até então na mídia convencional saíram do armário, né? Um exemplo disso mesmo é o Carminho Dalla Vecchia, que sempre foi um ator maravilhoso e que hoje é livre, né? Outros artistas também, como o Matheus Nastergaile, que está de volta no Alta Compadecida 2, que vai estrear, que tá fantástico. Que delícia, hein? Né? Entre tantos outros, né? Por quê? Essa verdade está vindo à tona. Independente da crença, da imagem que a pessoa tem, ela tem que entender. A verdade dos outros é dos outros, é minha. Não existe uma verdade absoluta, isso é fato. Sim, exatamente. E com isso, com esses projetos, a gente vai lapidando respeito a essas pessoas, a artistas maravilhosos. Por exemplo, eu acho claramente que artistas, por exemplo, como a Mina, né, mereciam um destaque muito maior. Tá? Mas o que falta para esse destaque? Falta o povo entender que ela é uma artista. Porque o povo criminaliza muito, tá errado. E a gente quer mostrar diferente. Não, é artista. Faz arte. Exatamente. É entretenimento. Exatamente. E desmistifica muita coisa, né? Mas é porque as pessoas, né, algumas pessoas, não é todas as pessoas, têm, né, esse pré-julgamento, o achismo do que o outro falou, o outro também falou, é isso mesmo, ou acha que todos nós somos iguais. E nós não somos iguais. Nós somos seres
né, divinos únicos. Somos seres únicos, ninguém é igual a ninguém. Exato. Então não é só porque o outro é gay, né, faz algo que o outro que é gay vai fazer. Não é porque o outro é hétero que faz algo porque todos os héteros fazem. Igual Sim. tem os ditados, todos os homens são, né, imbecis, nenhum homem presta. Gente, É aquela coisa, é ditado. a famosa imputação da fobia, né? Aquela questão, por exemplo, toda loura é burra, né? Exatamente. Todo gay é promíscuo, Exatamente, né? Toda mulher exatamente. deve ser submissa. É coisas que são ensinadas pela sociedade, mas que estão erradas. Estão erradas. Exatamente. Primeiro que, assim, nós temos que entender que grandes nomes, assim, na questão da própria sexualidade, Sim. grandes nomes da nossa história são hoje vistos homossexuais. Por Exatamente. exemplo, Leonardo da Vinci. Olha a genialidade desse homem que até hoje ecoa pela humanidade. Exatamente. Ele era homossexual, inclusive acharam relatos dele sobre o amante dele, né? Porque na época não podia se dizer namorado, marido, Sim. sobre o homem com quem ele viveu nos últimos anos da vida. Né? Outro que é um exemplo, ele está mais próximo da gente aqui, Alberto Santos Dumont. Sim, Ele também, era homossexual. né? Também. E aí, ó, inventou tanta coisa como relógio de pulso, avião, enfim. Ou seja, o que as pessoas precisam entender é que o talento, ele sobressai sobre todas as coisas. Exatamente. Né? E, novamente, eu falo, eu sempre bato nessa tecla, tá? Até se tivesse isso, eu sempre bato nessa tecla. A verdade das pessoas é única, assim como você disse, cada um é único, né? Na sua essência. Então. E a verdade das pessoas é única. Então, aquela coisa, eu não posso te colocar no meu molde. Assim como você não vai nunca conseguir me colocar no seu. Sim, e o que eu penso e a vontade que eu tenho, não tem como eu implantar você, né? Fazer você gostar da mesma coisa, né? Exato. Ou igual pessoas que falam de outros, elas estão falando mais de si Sim. do que de outros, porque elas estão falando dentro das mazelas delas, das derrotas delas. Então é mais fácil falar do outro para que ela se sinta bem alimentada, que a gente sempre fala das energias negativas. Exato. Né? Então, as pessoas precisam entender isso, né? Olhar mais para dentro de si, antes de julgar, de falar alguma coisa, né? Se conecte com o seu eu divino, com o seu eu superior, né? Pense, domine a mente. 90% das pessoas não dominam a mente, somente refletem. Exato. É uma reflexão de algo que está lá atrás implantado, que foi construído, tal, já entra na parte do desenvolvimento pessoal. Então, isso é muito importante. Hoje a gente tem, né, mídia, a gente tem tudo aí, tudo mais fácil. Tudo Da à onde mão. que tinha isso, né, Juliana? Exatamente, tá tudo na mão. 20 anos Hoje, atrás? ó, pra você ter uma noção, há 20 anos atrás era comum a gente ter assim, um índice alto de analfabetismo. Hoje, Sim. sem você falar, entendeu? Sem você falar outro idioma que não seja o seu, por causa da tecnologia, por causa da facilidade do alcance do outro, você pode falar até 150 idiomas. Então, A gente tem as inteligências artificiais aí. E aí vem o meu questionamento, né? Vem o meu Sim. questionamento. Apesar de tudo que eu vi, tudo, né? Por tudo que eu luto, vem o questionamento. Tudo evolui. E por que o pensamento humano não está evoluindo? Então, é a falta disso, sabe? exatamente. É falta da pessoa criar coragem e admitir e abrir o próprio pensamento antes de Isso. reproduzir falas totalmente Sim. equivocadas dos Sim. outros. Ser humilde. Exatamente. Humilde de saber ouvir o outro que está um pouco acima, um pouco Sim. mais evoluído. É humilde Né? para Escutar. exato, humilde para saber Né? ouvir, entendeu? E sábio para saber processar. Porque Exatamente. nem sempre tudo que entra também é bom, né? Exatamente, Aí exatamente. é saber pesar ali na balanceira, opa, peraí, Sim. isso aqui é legal pra eu guardar pra mim, isso aqui não é. É aquela coisa. Se dentro da sua casa o que é bom você consome, o que é ruim você joga fora, da mesma forma é o sentimento psicológico. Exatamente. Tudo que você sorver, que você sentir que for bom, você consome, que não for, joga fora. Sim, Né? sim. E nem por isso daí também aquilo que você joga fora, ou que você não acha legal, não precisa você estar atacando o outro. Né? Exatamente, entendeu? Já atacar o outro bom. Não fazer o outro de lixeira. Isso. Aí também aí já vem a humildade, ser Sim. humilde. Ah, não, legal, tá. Não serve pra mim, mas serve pra você, gratidão, somos amigos e vida que segue, é assim. Né? Exatamente. Mas muitos não estão assim, né? Infelizmente, a gente tem que evoluir. Parece que nós demos 2 passos para frente e 1 para trás. E a arte vem justamente para a gente pra empurrar, Quebrar isso, para né? quebrar e para empurrar também, né, ao pensamento crítico. Mas peraí, o que eu tô fazendo pro meu próximo tá certo? Sim. Peraí, se o meu próximo se eu moro do lado de uma drag, que ela tem que fazer shows, ela tem que experimentar, ela sai na janela maquiada, eu vou tacar pedra ou eu vou aplaudir? Porque, Ou honestamente... ficar em silêncio. Exatamente. Uma das coisas que eu acho assim, eu acho absurdo por causa do trabalho temporal, Sim. né, que é o nosso primeiro trabalho a ser que vai ser publicado agora em outubro.
né? A gente fala muito sobre a questão da identidade trans. Sim. Né? Então, uma das coisas que isso é ótimo. a gente precisa abordar muito esse assunto, Sim, que ainda é tabu, né? Sim. E o personagem principal, a Diana, que é a Condessa de Sherman, né? Nós estávamos no meio de um teste e surgiu um comentário de uma pessoa que a gente menos esperava. Sim. E ele falou assim: pra mim, homem nasce homem, mulher nasce mulher. O que vem depois é palhaçada. Não, peraí. Como é que eu vou dizer que a maçã que a outra comeu tá doce, se eu não tô dentro da pele dela? Exatamente. Né? A gente aborda isso porque a gente precisa. A arte ela tem que ser utilizada como veículo para esse pensamento, para que as pessoas expandam o pensamento e entendam. Novamente, aquela mesma frase: a minha verdade é diferente da sua, mas eu aceito a sua verdade e você abraça a minha. Sim. Simples. Né? Exatamente. E é muito interessante porque a gente vê isso muito. Dentro da arte a gente vê muito isso. Deve ter muito, né? Bastante. Não dos colegas, mas muitas vezes de fora, sabe? Sim. Por exemplo, eu já passei por casos de teste, onde eu estava fazendo teste, e a atriz, que era uma mulher trans maravilhosa, passou em todos os quesitos. Mas quando chegou que pediram os documentos dela, né, para elaborar o contrato, que viram que o nome era um nome masculino, Sim. ai, querida, desculpa, a gente cometeu um equívoco, outra atriz passou, você não. Por quê? Olha só. Ah, não, porque tem que só atriz mulher. Mas ela é uma mulher. Não, mas o documento é que ela não. Ela é uma mulher, independente de ficar no documento. Exatamente. A gente precisa entender isso. A verdade dela é essa. Né? Mas a gente vê muito isso, sabe? Outra coisa também que acontece muito, que a gente precisa muito falar, a gente precisa muito quebrar, é a questão dos atores que entram, né? Porque assim, a realidade, a gente tem a diferença do ator. Pode falar. A diferença do ator pro caçador de mídia. O ator, ele vai entrar por amor, por aprendizado. O caçador de mídia, ele já quer ir para as grandes mídias, né? Quer fazer nome, quer ser o galã das 8, né? Enfim. E nisso acontece o quê? A exploração sexual do indivíduo. É o famoso teste do sofá. Né? Sim. Todo ator passou por isso em algum momento na vida. E é uma coisa muito errada, porque isso é uma maneira de menosprezar o seu talento em nome de um fetiche. Né? E a gente aborda muito isso também nos projetos. Nossa, isso não é nem tabu, né? Mas tem que ser falado, né? Sim, porque é uma tristeza. É uma tristeza. Investir na carreira artística, infelizmente, é uma coisa que não é barata. Exatamente. Qualquer investimento, né? É que cada um tem o seu ranking de valor, né? Agora você imagina, o ator vai lá, passa 5 anos ali numa academia, né? De teatro, academia de cinema, se especializando, vai lá com todo o suor, com todo o sacrifício, porque é difícil, vai lá, tira o seu DRT, né? Que é a documentação para você se profissionalizar na arte e tudo, para você chegar a fazer um teste e falar assim, não, mas vamos ali para dentro ali, tudo que não seja, não, vamos fazer isso, aquilo outro. Tem que cuidar da autoimagem. Exatamente, tudo sabe? Mais, tudo isso. Né? É aquela coisa que a arte... É um investimento, né, Dina? Infelizmente, essas são as barreirinhas da arte, mas a gente vai conseguindo quebrar, isso vai sumir em breve no mapa, se Deus quiser. Nossa, com certeza, isso é fantástico, fantástico, fantástico. Vamos pro break? Bora pro break. Então vamos pro break, já voltamos. A gente vai conversar mais um pouquinho. Não sai daí, hein, pessoal? Para tudo. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita. Cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita. Essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Voltamos, pessoal, e eu quero deixar aqui para vocês um recado, assim, magnífico. Não é nem um recado, né? O que eu sempre passo e deixo para vocês é o que eu faço de utilização e o que dá certo para mim. Essa profissional, que é a Maria da Conceição, que ela é terapeuta de reprocessamento generativo. É isso mesmo. Você que precisa aí estar se reprocessando, voltando, né, lá atrás para você quebrar aí as suas crenças, seus paradigmas, reformular e reajustar aí os seus traumas, quebrar os seus traumas, na verdade, né, limpar os seus traumas.
Maria da Conceição é uma terapeuta fantástica, é uma profissional assim, nossa, magnífica, além de ter uma energia fantástica, além de ter um conhecimento vasto de muito tempo na profissão. Tem vários outros cursos também, é minha colega também, de mentoria, nosso mentor Luiz Gamonal, na parte de desenvolvimento pessoal, e ela tem esse trabalho fantástico que é terapeuta de reprocessamento generativo. É isso mesmo, é onde você busca lá no seu interior seus traumas que precisam ser quebrados, limpados, soltos para o universo, para que você consiga aí ter uma vida espetacular em todas as áreas da vida. Então vocês podem estar entrando aí em contato com a Maria da Conceição. Eu vou deixar aqui embaixo o contato dela, o Instagram. Vocês podem estar buscando mais sobre o trabalho dela. E tenho certeza que serve para mim, serve para vocês também. Eu faço, ela presta esse trabalho para mim também, que é assim, fantástico. Eu já estou aí na 3ª sessão e tudo expandindo mentalmente, deixando as crenças para trás, quebrando os traumas, liberando perdão, amor, e deixar as coisas boas virem, tomar conta e fazendo essa conexão aí com o divino, com o nosso espírito e com a nossa alma. Tá certo? Então eu deixo aí para vocês essa hiper mega dica. Tá certo? Beijo, Maria da Conceição. Quero você aqui no programa, hein? Para você explicar também um pouco mais sobre esse seu trabalho. Eu tô entendendo agora, né? Um pouquinho, né? Sim. Nada melhor do que a gente trazer um profissional, né? Para explicar. Mas tem aí as redes sociais dela que vocês podem estar procurando. É uma pessoa fantástica e de confiança. Tá certo? Beijo aí, Maria. Um beijo para a Anísia também. Um beijo aí para a Deise também. Para Kelly e para Flávia. Todas as meninas aí que contém dentro do nosso grupo aí também de mentoria. Um beijo aí também para o Luiz Gamonal, para Cássia, para todos aí de Campos do Jordão, que é o nosso mentor magnífico que nos auxilia e nos ajuda aí a expandir a nossa mente para, como ele mesmo diz, a gente ter uma vida aí espetacular em todas as áreas. Tá certo? E voltando aqui com o nosso maravilhoso ator, autor e diretor, o Adnan Barradra. Você já pensou em fazer desenvolvimento pessoal, Adnan? Você conhece um pouquinho dentro dessa área também? Sim, conheço. É interessante, né? Uma das coisas assim que um dos conhecimentos-chave, né, do desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento é a chave para o sucesso. Sim, né? E a gente aprende um pouco, né? É importante a gente se desenvolver pessoalmente, a gente ter esse processamento, né? Principalmente de traumas antigos e tudo, para a gente conseguir render mais, render melhor dentro do que a gente faz. Sim, e acaba também, e ajuda também dentro. Ajuda tanto com o profissional quanto no trabalho pessoal, também, né? Sim. No profissional até de atuar, né? Atuação e tudo mais. Porque tem muita gente que às vezes tem vergonha, né? Ou por um trauma é preso, tem vontade, mas não consegue falar em público, falar diante das câmeras. Sim, tudo isso muitas vezes é desencadeado por traumas, né? Exatamente. Traumas, por timidez e tudo. E esse processamento ajuda muito nessa questão, né? Ajuda você a se entender, principalmente você se amar. Mas isso é muito legal, ajuda você a amar. E quando você se ama, você percebe que as barreiras, entendeu, não são barreiras, entendeu? Elas são impulsos para você chegar na próxima fase. Exatamente. Né? É muito legal isso. Exatamente. Bacana, super recomendo. Né? Quem for fazer. E deixa eu te falar, você sempre assim, desde pequeno, foi espontâneo? Mais ou menos. Você teve também essas adversidades no início? Aí também. No princípio, né? No início mesmo ali, sabe? Lá no âmago mesmo, lá no fundo mesmo. Quando eu comecei, eu fiquei muito temeroso, né? Porque até então a gente tem muito aquela cultura de fazer as coisas preocupado com o que os outros pensam. Exatamente. Né? E eu lembro assim, tipo, eu fazia o John, né, no musical Peter Pan. Que é uma bobagem, viu, gente? Sim, total. Porque ali só serve pra aprender. É uma algema que a gente coloca na gente mesmo, é besteira. Exatamente. E eu fazia no musical Peter Pan, eu fazia o John, que é um dos irmãos da Wendy. Sim. Né?
E, tipo, eu lembro, assim, tipo, eu tinha que cantar alguma coisa referente à Terra do Nunca, e era preso por um cabo de aço, né? Porque até então a Sininho passava, jogava o pozinho de pilim-pim-pim, e eu tinha que sair voando, né? Só que eu lembro que comentaram comigo, né? Quando eu levantava o braço para fazer o voo, falaram que eu parecia a Ana Botafogo no balé do Rio de Janeiro. Maravilhoso. E eu fiquei muito, muito pilhado com aquilo. Aí o diretor falou assim, não esquenta a cabeça. O que eu fiz? Na hora, eu fiz a fala, só que em vez de fazer com o braço, eu levantei a mão como Superman. Nossa! Né? E eu tomei um pito aqui naquele dia. Criança, né, gente? Geralmente criança. Sim. Mas eu tomei um pito. Falei assim, não é pra você fazer assim, você tinha que levantar o braço, porque você tá no século XVIII. Sim. A história do Peter Pan, ela é na era vitoriana, né? Que criança de 9 anos vai entender o que é a era vitoriana, né? Não vai entender, né? E foi, né? Aí eu comecei a me corrigir, depois eu parei e pensei, mas peraí, quem tá brilhando ali sou eu. Quem tá falando quer apagar meu brilho. Aí eu vieram assim, e aí, vai fazer igual a Ana Botafogo? Eu falei assim, vou. Eu ainda vou dançar o Lago do Cisne no palco. Pronto. Acabou. Sabe, acabou. Aí a gente começa, na realidade, nessa jornada de entendimento de si a partir daí. Né? Sim. O ser ator é uma jornada no entendimento do que você é e do que você está atrás de ser. Né? Ou seja, eu sou isso que você vê agora e estou atrás de ser algo muito melhor. Exatamente. Isso tem a ver um pouquinho com esse processamento, tá vendo? Sim, com certeza. Não, tem sim. Tudo ligado. Não, tá tudo ligado, né? Sim. Hoje tá tudo ligado. Nós estamos todos interligados, né? Como o meu mentor sempre diz, né? Nós estamos ligados um no outro, que é energia, né? Nós somos energia, o que a gente pensa, às vezes a gente não faz, o outro faz. E a gente, né, tem o tal de, nossa, que coincidência, né? Mas não é coincidência, é porque o outro tá naquela vibração, tá ali para receber, aceita, e ele acaba pegando, né, o pensamento que o outro teve, a ideia que o outro teve, e ainda não tá bem para pegar. Jogou, o outro passou e pegou. Sim. Né? É igual, né? É como você, né? Você, autor, diretor, você for escrever uma peça, escrever algo. Você não tem a intuição, Sim. né? Você vai ter na intuição, você vai, né, já fazendo, formando aquela tela na sua cabeça, né? Exato. De como vai ser o trabalho, né? Eu creio que seja assim. Você já vai imaginando, já vai vendo, vai processando, já vai escrevendo. Sim. E tal. E se você não faz isso e deixa, pode ser que o outro esteja, né, naquela energia ou mais elevado, preste a receber, passa ali, recebe, pega e faz. Sim, acontece muito, sabe? Né? Tipo, por exemplo, eu mesmo já passei muito pega por o projeto, isso. né, e faz. Eu já passei muito por isso. Tipo, imaginar, de repente, uma peça, uma coisa que eu acho que seria legal e tudo. Só que assim, né? Conforme a vida ela vai andando, Sim. conforme você vai entrando, você vai se mergulhando nesse mundo, Sim. o seu tempo vai ficando escasso. Por quê? Sim. Porque é projeto que você tem que dar conta, atuação aqui, é estudo ali, porque o ator, o autor, o diretor, ele vai estar estudando em constante movimento ali, vai estar sempre atualizando. Né? Sim. E assim, comigo aconteceu eu imaginar uma peça, né? E não escrever, mas guardar ela na cabeça. Sim. 6 meses depois, um outro autor aparece com algo semelhante ao que eu tinha pensado. É aquilo. O universo, ele oferece. Se você não recebe, ele oferece para Ele outro. oferece para outro. Daí o outro estiver, né, naquela sintonia, né, de receber, tá aberto para receber, vai. Sim, né? E tem muito, é o que eu costumo dizer, geralmente para minha galera, eu costumo dizer, né? Sim. Estar conectado a todas as coisas através do fio do universo é uma oportunidade única, que Exatamente. quando poucos que reconhecem, aproveitam. E é o que eu faço hoje, porque hoje eu reconheço que a gente está conectado a todas as coisas. Isso é muito bom. Né? É muito bom porque você começa a ser mais perceptiva às oportunidades, às coisas à sua volta. Exatamente. Entendeu? Gerando oportunidades que para muitos outros, entendeu? Não existe. Né? Então, exatamente, né? Por isso a gente temos aí nossas faculdades mentais superiores. Sim. Né? Tem que ser usadas, que a gente ainda não usa, que nós estamos aprendendo. Exato. Né? E enfim, e os novos projetos, né? Contar pra gente também, né? Um pouquinho, falar aí dos novos projetos, pra já. Então, a Combracine, tá? Ela foi fundada agora esse ano 2023. O que é a Combracine? Para as pessoas entenderem. Combracine é a Companhia Brasileira de Cinema, Sim. tá? Uma Companhia Brasileira de Cinema amador.
Tá? Ou seja, nós preferimos fazer dessa produtora um modelo orgânico de produtora. Sim. Tá? Nós vamos começar com algo mais simples e a gente vai evoluindo o processo conforme os nossos, né, os nossos parceiros forem evoluindo também, os atores, né, do nosso casting, o pessoal da nossa técnica. Então a gente vai mostrando essa evolução gradativamente. Né? E a Combracine, ela surgiu assim para desmistificar o cinema, porque o cinema hoje ele está meio que mistificado, porque as pessoas acreditam que para fazer cinema você tem que ter os equipamentos mais caros, os atores mais caros, os cenários mais caros, e não precisa ter criatividade porque a tecnologia vai substituir. Não é assim, tá? A gente tem o exemplo mesmo assim dos irmãos Lumière, que são os pais do cinema, né? Mais tarde, né? Lá fora, Charles Chaplin, né? Que era uma câmera, um único plano, né? Um único enquadramento e muita criatividade, né? Aqui no Brasil a gente tem o exemplo aqui da nossa região mesmo, né? Amásio Mazzaropi, né? Que foi quase o mesmo esquema que o Chaplin fez história. Agora é a nossa vez de fazer história. Exatamente. Né? É a nossa vez. E como a gente tem, né, a favor hoje a internet, né, os canais de streaming, tudo, nós vamos utilizar disso. Né? Ah, entendi. E não só para mostrar o nosso trabalho, mas também como dar voz, né, a essas questões todas que a gente vem lutando no dia a dia. Né? A questão do respeito, a questão da inclusão. Né? Por exemplo, 2023 nós temos o compromisso de colocar gratuitamente para todas as pessoas assistirem 2 trabalhos. Sim. O primeiro trabalho é uma websérie que serão 4 temporadas, cada temporada de 10 capítulos, chamada O Temporal, que é uma história que a gente vai falar sobre a nossa convivência com pessoas trans e pessoas com determinados tipos de anomalias de atividade mental, como, por exemplo, a síndrome de Tourette, a gente vai falar sobre a síndrome de borderline, a gente vai falar a síndrome da obediência, né, que são, assim, tipo... algo que não é falado, né? Exatamente. Não é abordado. Existe, mas não se fala. Sim. Porque essas pessoas acabam todas esquecidas, né? Exatamente. E precisa ter voz, é onde a Combracine vai entrar. A Combracine entra aí para mostrar que essas pessoas existem, essas pessoas são pessoas inteligentes, inteligentíssimas e pessoas que precisam muitas vezes serem ouvidas, porque elas são ignoradas. Né? E tem muito a ensinar pro público, né? Pra gente, né? Esses seres humanos. Né? Mas o que a gente voga principalmente nessa série em si, entendeu? A gente tenta quebrar um pouco aquele estereótipo de que psicólogo, psiquiatra é médico pra louco. Entendi. Não. Nossa saúde mental tem que ser nossa prioridade. E quem cuida da saúde mental é o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, é o terapeuta, entendeu? De continuidade. Todos esses profissionais, eles são vistos como profissionais específicos para um certo tipo de público, quando deve cuidar de todo mundo. Exatamente. Né? Esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho, tá, que nós vamos colocar quase que paralelamente na realidade, é o República Arco-Íris, né, dando um ênfase às nossas artistas aqui da região, né, sobre o trabalho da arte drag. Inclusive, não sei se você chegou a ouvir falar do Fausto, que faz a Sheila Meneghel. O Fausto, eu ouvi falar, sim. O Fausto, ele é um homem hétero, cis, que faz uma drag. Olha. E é genial, porque assim, tipo, ele tem o mesmo biotipo da Xuxa. É por isso que o Meneghel é o nome. E ele criou uma historinha que é muito engraçada. Na historinha dele, a Sheila que era para ser apresentadora famosa e bombada. Sim. A Xuxa, durante uma festa, trocou de lugar, então ela ficou com o Pelé e ele contou o pipoqueiro. Nossa. Né? É muito engraçada a história. E a gente está contando o presente dele, e várias outras drags também já aceitaram e tudo, né? Inclusive fica o convite. A gente quer fazer um capítulo só sobre você, sobre sua história. Com certeza, né? Pode contar comigo, ó, gente. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. Tá vendo? Então. Quero atuar agora também. Tem que abrir o leque, igual ele disse, igual você sempre falou. Sim, é necessário. Artista tem que ser completo, né? E para poder mostrar para as pessoas e dar voz também. Sim. E para 2024 nós temos mais uma série, né? Nós temos Muito Além da Escuridão, que é uma série que eu escrevi há 10 anos atrás, que tem um personagem que é inspirado em você, que é a Lady Glitter, que é uma drag assim, que é muita luz, é muito alto astral, né? Enfim, a mina, todas as bases. Lady Glitter, puro glitter. Uma piniqueira que vocês não imaginam. Não, aquela coisa, um barato que uma fala dela, o pessoal pergunta assim, mas por que esse nome Lady Glitter, né? Ela para, olha pro lado, olha pro outro e fala assim,
é porque eu sou muito brilho, mas também sou acessível a todos. Olha. Né? Enfim, né? E ela tem os bordões dela que eu acho fantástico. Nossa, adorei enfim, sim, porque né? eu sou muito brilho e sou acessível a todos. E eu sou acessível mesmo. Sim, entendeu? Você chega a todas as pessoas. Chego. Né? Sempre assim, não é demagogia não, e como diz a Anitta, né? Que também é acessível, mas acaba não sendo por causa de tempo, de horário, e muitas pessoas não entendem isso. Mas conversa, né, com todo mundo, Sim. né, habla aí com todo mundo. Esses dias mesmo ela foi fazer um podcast, ela saiu do podcast, descobriram que ela estava lá, a rua estava lotada, precisou até chamar a polícia. E a dona Anitta, lá fora da van, saiu para tirar foto com todo mundo. Porque Com todo mundo. o artista, ele precisa ser isso, ele precisa valorizar o público, porque é o público que coloca ele lá. Exatamente. Né? É fato. Né? Exatamente. E aí, puxando o gancho dessa terceira série, do Muito Além da Escuridão, que é uma história linda, uma Sim. história de amor, que mostra que, principalmente para o pessoal de hoje, que o amor não depende do contato visual, mas do que as almas sentem. Né? Que é a história do Diogo e do Rodrigo. O Sim. Diogo, ele é um poeta, que ele é cego, ele perdeu a visão aos 9 anos de idade, num acidente onde morreram os pais dele também. E ele vive num casarão, ele e a funcionária dele, né? Que é Sim. o quadro cômico essa funcionária, que ela é um barato, né? A Indira. E o jardineiro que cuida do jardim dele, porque ele não vê, mas ele sente o cheiro das flores. E é o que inspira ele a escrever. O jardineiro dele falece. Sim. 15 dias depois, o sobrinho vem atrás e descobre que o tio faleceu. E o Diogo descobre que o sobrinho também é jardineiro. Aí convida, você pode ficar no lugar dele, eu preciso do meu jardim cuidado e tudo. E o Rodrigo, que é o sobrinho, acaba se encantando pelo Diogo. E o Diogo se encantando pelo Rodrigo. Eles acabam vivendo uma história maravilhosa, indo contra todas aquelas coisas de que, não, mas precisa ter o corpo tal e tudo. Não, porque um é cego, o outro, ele é, né, visualmente assim, né, que é o padrão que o povo deseja, mas ele não liga pro visual, ele liga pro coração. Isso é muito bacana. Entendi. E a Lady Glitter, ela é uma costura dessa história, ela tá em todos os quadros, ela tá divertindo todo mundo, Nossa. mas ela tem também um quê misterioso. A origem dela é misteriosa. E o fim dela é misterioso. Né? É muito bacana isso. E além dessa história em 2024, nós também estrearemos a nossa primeira série de suspense e de ação chamada O Emissário, que vai contar a história do Rian, que é um bibliotecário comum e que, sem querer mexer nos papéis antigos, ele acaba assinando um tratado e se torna escravo da morte. Mas a morte acaba vendo bondade nele, tira as correntes, mas deixa os poderes. E ele se torna um justiceiro na cidade. Olha, que legal, hein? Já pra gente começar a testar, Nossa. né, aprendizado de efeitos especiais, Sim. né, e tudo, enfim. Sim. Né? E assim, o que é importante frisar nesses projetos? Nenhum desses projetos vai ter atores consagrados e tudo, não. É o pessoal que está em aprendizado. Aí entra o projeto Vamos Fazer Cinema, que começa com as séries, mas a gente está preparando um longa-metragem, tá? Fantástico, para possivelmente 2024, 2025. Até a gente conseguir, né, levantar os apoios, né, tudo certinho, para a gente conseguir levar o projeto, né, a gente vai trabalhando com isso para o pessoal ver como é que é a desenvoltura dos atores, como é que é a desenvoltura da técnica, como nós fazemos cenas complicadas, né, como a gente vai mexer com CGI, né, com todo efeito especial, né, enfim. E dentro de tudo isso, Adnan, e como fica os gastos? Então, Como que faz essa captação, né, de empreendedores, de empresários? Então, nós estamos fazendo, a princípio, a iniciativa, ela está sendo somente nossa. Sim. Como faz parte do projeto, que a nossa intenção novamente, expor a criatividade, entendeu, com o que se tem. Né? Entendi. Então o equipamento é nosso mesmo, né? É um equipamento assim que é um equipamento muito bom, mas não é aquele equipamento que o pessoal espera, né? Que aquelas gruas de 500 Hollywood, metros. né, aquela coisa. É uma produção que não vai dever para Hollywood, Sim. mas feito com coisas que estão à mão, né? Sim. Assim como as técnicas que nós estamos utilizando, por exemplo, no Emissário. No Emissário ficou fantástico, porque ele tem uma transformação. Essa transformação ela é toda feita à base de maquiagem, onde o rosto dele some e só aparece o crânio da morte, a caveira da morte. Né? Nós fizemos também o figurino. A ideia foi de uma amiga minha, que sempre mexeu com isso, ela falou, o pessoal associa muito a imagem da morte a motoclube, não associa? Sim. Faz com que ele vista a capa e a capa se torne uma jaqueta com uma caveira atrás e 2 foices. O sinal dele. Né? Ou seja, é tudo colaborativo. Né? Sim, entendi. Por exemplo, os atores.
Os atores são pessoas entusiastas em aprender. E com esse aprendizado, elas vão poder chegar hoje no Sindicato dos Artistas e fazer o exame para o DRT e passar tranquilamente, porque elas vão receber todo o aprendizado possível na área de interpretação. Detalhe, sem ser cobrado nada delas, né? E sem ser desembolsado nada dos outros, vai ser uma coisa colaborativa. Sim, é uma contribuição, né? Vocês estão Sim. contribuindo aí com as pessoas e é o que vocês vão receber, né? É o que Sim. você vai receber. em troca. Formar pessoas na área do audiovisual pra gente hoje é importante, que é um mercado em constante expansão, Exatamente. né? E precisa, né? E falta, né, também. Né? Sim, Ainda profissionais. sim. E eu vou falar bem a realidade pra você, Mina. Eu sonho em ver, de repente, Não, mas claro, um ator que tá aqui hoje na Combracine, Exatamente. amanhã, de repente, estrelando uma grande produção aí, de uma produtora maior, né? Ou, de repente, numa rede de TV maior, né? Porque daí o que acontece? É aquela coisa, tipo, a semente está sendo lançada. Os Exatamente. frutos vêm depois, né? Exatamente. Tudo à base de muito trabalho, claro. Exatamente. E como que vai ser essa... Até fugiu a palavra, eu lembrei que fugiu. Essa seleção para essas pessoas, né? A Combracine, né, tá selecionando ou vai convocar? Não, vai, a Combracine, vai ter alguma nota? a Combracine, ela vai ter o processo de seleção, tá? Lembrando que todo mundo que É processo se seletivo. todo mundo que se interessar a fazer o processo conosco, né, deve entrar em contato ali pelo Instagram, né? Sim, É o @combracine.br. sim, ó, tá. gente, vamos deixar aqui embaixo. Aí entrou em contato lá, manifestou interesse. Todo mundo que for participar vai fazer conosco o curso, novamente, refriso, sem gastos. Não tem aquela coisa, mas tem uma taxinha de matrícula. Não, nada disso. Tá? Ali a pessoa ela vai mostrar o melhor de si, ela vai mostrar A comprometimento. taxa, gente, né? é a taxa do ônibus que vocês vão ter que gastar. Né? O ônibus, o carro, né? O combustível e então, tudo. vassoura, Mas aspirador nós- de pó. Eu ando de aspirador de pó de vez em quando. Então, você já tá coisa nisso também. Já vamos colocar na lei de glitter aqui, ó. Né? Ou como ela costuma falar, fala assim, eu te amo mercado de transporte público, é babado, confusão gritaria e corre-corre. Daí a cara dela. Né? E assim, nós vamos passar por toda a capacitação. Sim. A capacitação que eu preparei, na realidade, eu já fiz o curso de capacitação. Ela vai durar em média 18 meses. Tá? Nós vamos fazer trabalhos, né? Claro que esses trabalhos são colaborativos, né? E conforme forem entrando, né, a captação de recursos for entrando e tudo, a gente começa a trabalhar, né, já uma mecanização para poder fazer, né, para esses atores assim, Sim. tipo uma compensação, né, tudo bonitinho. Acontecendo isso, é claro que ela tem muito a crescer, né, acontecendo isso, os atores já profissionalizados, eles vão ser nossos multiplicadores, né, e por que Com não? certeza, né? E por que não ter novos professores? Porque por enquanto o professor Exatamente. tá eu e o Sérgio Sorrá, que é um mega de um ator também, e tá Sim. preparando, né? Sim. E estamos vendo, a gente puxa pra cá também o Arthur Sherman, que é também um preparador de elenco maravilhoso de São Paulo, né? Olha só, uma equipe boa. Então, e a galera que quiser, ó, nós estamos com inscrição aberta até o dia 15 de setembro, tá? É só Sim. pedir lá, eu mando o link da ficha, a pessoa preenche a ficha, manda uma foto. Ah, eu não tenho foto, não tem problema. A gente marca uma reunião, quem não tiver foto, né, foto profissional, a pessoa ela vai ganhar um webbook, né, que tiver com a gente lá, vai fazer uns cliques com a gente, Sim. né? O Sérgio vai fazer questão de fazer isso, né? A gente vai fazer uma pequena entrevista e já começa, né, o trabalho ali, né? No meio desse trabalho é importante a gente frisar que de repente pode surgir, ó, a série aqui tá fechada, mas eu preciso de uma ponta, ou de repente eu preciso de uma substituição, né? Sim. Por exemplo, eu tô atrás hoje de uma atriz negra para fazer uma blogueira, que é a blogueira que ela tem a síndrome de borderline, né? E a história dela é super importante. Ela, inclusive, vai comandar o podcast agora do Temporal. Né? Que legal. E assim, eu tô atrás dessa atriz. Inclusive, a atriz, se você estiver assistindo, se tiver interesse em fazer, tá? Vem com a gente, que é sucesso, tá? E aí o mercado tá de portas abertas, é só vir. Ah, legal, tá vendo? Não tem idade. Não tem idade, tá? Aliás, minto, tem idade sim, Sim. tá? A partir dos 16 anos, tá? Se for menor que isso, tem que apresentar documento de emancipação, porque dependendo da gravação, a gente vai ter que ficar até um pouco mais tarde, né? Sim. Como já aconteceu, por exemplo, eu tô fazendo um projeto por fora, né? Tô gravando aí pra uma rede de streaming aí, vai sair agora nessa rede de alguns dias aí uma série e tudo. E às vezes tem que ficar até 12h30, 3 horas da manhã gravando, né? A gente precisa da pessoa ter aquela esse jogo de cintura, essa disponibilidade. disponibilidade, tem que ter autorização aí certinho, tudo documentado certinho, né? Sim. Dos que são menores que os pais. E em 2024, a gente vai ter o casting infantil também, tá? Olha. 2 projetos infantis estão vindo por aí, né? Além de que também tem o projeto do programa de TV,
tá? Que a gente está desenvolvendo. Olha, Programa você para crianças, sim, um programa para crianças também, tá? E a gente vai precisar muito, né, de pessoas assim com mais desenvoltura e tudo para estar fazendo parte conosco. Ai, que legal, vai ser Ser top, vai ser muito legal. Mega top. Nossa, e vai dar conta, Gina? Da onde você vai pra tirar tanta energia assim? Porque, olha, você falou tanta coisa no projeto, hein? Não. Pra você ter uma noção, é aquela coisa. O gostoso de ser ator é tem uma isso. equipe pra te ajudar? Assim, algumas pessoas? Já existe uma equipe, tá? Eu tô aí hoje com o Lucas Boer. O Lucas, ele tá um pouquinho afastado, porque o Lucas tá lá no Mato Grosso hoje, Sim, né? nossa, tá Tem o louco. Wallace Marques, né? Que é o meu, basicamente, meu ele é meu assistente, assim, pra tudo. Uhum. Pra tudo peço pra ele, dá um jeito aqui, que não sei o quê. Tem Pedro Amon, né? Que é maravilhoso, né? Eu tô também com Tom Carvalho, né? Que é um ator, Sim. assim, tipo, né? Mega. É um ator, assim, que eu vejo muito potencial nele. Bela Veneziane, Sim. linda, maravilhosa. Celi Mendonça, que esteve aqui com você, ela eu ia foi te falar convidada. agora da Celi né? Mendonça. É um Celi, amor. a Celi é uma gracinha. Nossa, beijo Celi. Ela é modelo, influencer, né? Ela é influencer, modelo plus size. Ela é Miss, né? Ela é Plus Miss size. plus size. Ela Ela é fantástica. puro talento, puro carisma, tem um sorriso maravilhoso, Exatamente. sabe? Ela é minha vizinha, ela mora lá perto de casa. Sério? Ela mora lá perto de casa. Ai, que bom. Nossa, e detalhe, tá? Ver aquele sorrisinho, ela vai fazer uma vilã. Ela e Bela Nossa. Veneziane, a dupla perfeita de vilãs dessa primeira série temporal. Ela vai ter que incorporar mesmo, porque é ela ali pra poder ser uma vilã e É que aquela assim, toda- a Celi, ela vai incorporar um personagem chamado Celi Monroe. Sim. Né? Celi, por causa de Celi Campelo, e Monroe por causa de Marilyn Monroe, que são duas mulheres empoderadíssimas. Sim. Né? Uma foi cantora nos anos 60, a outra atriz nos anos 50. E ela é assistente de Catarina Poderosa, vivida por Bela Veneziane. Catarina Poderosa, ela é a chefona do tráfico de pessoas e da prostituição na cidade onde acontece a história. Sim. Só que Catarina Poderosa deixou o poder subir a cabeça. E aos pouquinhos, a Celi, ela vai tirando, sabe, todo o chão debaixo do pé da Catarina. Ela dá o bote final, ela passa a ser a dona da, perdão do palavrão, da porra toda, entendeu? E a Catarina acaba tendo assim, um choque de realidade e recobrando a consciência de que as pessoas são feitas para serem amadas e não usadas. Sim. Né? E é maravilhosa a história, é maravilhosa, cheia de trama, cheia de coisa, tem muita coisa legal. Olha, essa história, o temporal, não é porque eu sou autor não, gente, e não é porque eu sou ator nela também não, mas tem muita coisa legal. Tem a briga dos gêmeos, né, do Padre Eugênio, que sou eu, e do Guilherme, que também sou eu. Nossa. Né? Eles brigam entre si porque os dois têm um irmão, que na realidade é uma irmã, que é uma mulher trans, e por causa de uma briga com um dos irmãos, Sim. né, essa irmã, ela acaba fugindo de casa e cai nas garras da Catarina Poderosa. Sim. Só que essa irmã dá muita sorte, alguém lá em cima ama muito ela, e ela conhece Alexandre de Chermont, que é um conde lá em Mônaco, no Principado de Mônaco. Sim. E os dois acabam se apaixonando e ela vai embora e acaba tornando-se a Condessa de Chermont do Principado de Mônaco. Né? E os irmãos começam a brigar, porque o irmão que é padre, ele luta pelos LGBTs porque eu escrevi ele inspirado no padre Júlio Lancelotti, Sim. que é maravilhoso, eu tive Sim. convívio com ele, sei como é que ele é, né? E o outro irmão já é um mochileiro, que é aquela coisa, viveu no meio mais machista, né? Ele reproduz aquela coisa de que lugar de mulher na cozinha, não, gente, lugar de mulher é onde ela quiser. Fato, Exatamente. né? Que homem não tem que se colocar peruca, que isso aí é anormal, que não sei, e o outro irmão não, peraí, cada um tem o direito a viver o que lhe convém. Livre-arbítrio, né? Exatamente, o livre-arbítrio, dá ênfase ao livre-arbítrio. Sim. E a história é maravilhosa. Vocês vão conhecer também nessa história o Kiko. O Kiko, ele é um menino que ele vem da Bahia e ele assim, tipo, é o estereótipo que os gays odeiam, né? Que é aquela coisa, é a bichinha preta, nordestina e afeminada. Nossa. E ele vende bolo no pote, mas ele é um personagem divertidíssimo, tá? Ele mostra que ele está além de qualquer preconceito, né? Tem também fantástico. o Lian e o Rian, que na realidade é uma pessoa só, que é um transtorno de personalidade, falar de transtorno dissociativo de personalidade, Sim. né? E assim, o Rian, ele é uma personalidade mais machista também. O Rian já é aquele gay, né, que era cantor evangélico, tem o pai é pastor evangélico famoso e é homofóbico, né? E ele acaba se envolvendo nessa trama, vira amigo do Kiko, sabe? Tem a Sunny, que é a mulher trans, né, a travesti, Uhum. que infelizmente não tem oportunidade, acaba caindo na rua, mas ela acaba
recebendo um novo sopro, com a amizade que ela vai fazer com a Condessa de Sherman. É uma trama muito é uma trama legal. Fantástica. Demais. E hoje aborda tudo mesmo. Sim, né? e a gente vai falar sobre sobre as síndromes, sobre a importância de se ter alguém que se apoia de verdade, sabe? A importância de se aceitar como se é. Nossa, fantástico, fantástico. Liga não que a produção é assim, né? Sem problemas. É coisa de estúdio assim mesmo. É Coisa de assim, estúdio né? assim mesmo. Tá acostumado, né? Sim. Vamos pro break de novo? Bora pro break. Novamente. Vamos pro break. Aguenta aí que a gente já volta pra gente finalizar aqui. Vai ser bem legal, tá certo? Aguenta aí, pessoal. Tudo para tudo. Tapo fun. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita. Cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita. Essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Olá, meu nome é Anísia, eu sou radiestesista, terapeuta holística e quero te fazer uma pergunta. Você sabe a importância de cuidar do seu corpo vibracional? Existe uma passagem bíblica muito conhecida que é: buscai primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Esse reino dos céus é o nosso espírito, né? A nossa vibração. Nosso espírito vibra dentro desse corpo físico. E manter esse espírito vibrando, né? Na frequência universal, na frequência de criação daquilo que você quer, é indispensável para que a gente possa criar a nossa realidade de uma forma plena. Então eu te convido a vir fazer uma harmonização vibracional comigo, onde os seus 7 principais chakras serão harmonizados, onde a sua aura será limpa, será fechada, onde os seus campos emocional, mental e espiritual serão reequilibrados. Manter a nossa energia equilibrada é a base para que a gente possa criar a vida que a gente quer e não a vida que deu. Eu te espero, então. Vou deixar o meu contato aqui disponível e desejo a você a criação de uma realidade espetacular, porque é o que você merece. Beijo no teu coração e te aguardo. Diz que 1, 2, 3, Tapo fun. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tapo fun. mulher marmita. Vem, mulher. Que alegria! Voltamos, pessoal! Vocês vão pensar que isso aí é a Narcisa, né? Ai, que loucura agradável! Ah, do jeito, né? Adoro Narciso. Um beijo, Narciso, maravilhosa. Narcisa é maravilhosa, né? Ela é. Principalmente a do Thiago Bernabé. Eu me Será divirto. que a Narcisa exercia a profissão de advogado? Você consegue imaginar? Não. Será que é personagem? Eu, particularmente, eu acho que aquilo é um personagem. Né? Porque você pode reparar, o sósia dela, o Thiago O Bernabé, Thiago Bernabé. ele faz maravilhoso. exatamente igual. Né? Ele faz. Só que a própria Narcisa, ela fala que não é personagem, é Rivotril. Muita cara dela. Verdade, né? Mas é porque ela é vivida, ela vive a vida mesmo, né? Ela é livre, é solta, ela não se preocupa com ninguém, né? Não tá nem. A Narcisa, ela é aquela coisa de que ela tem uma coisa com ela que ela guarda os sofrimentos dela, entendeu? Pra si, Verdade, e ela oferece o melhor pros outros. Ela sempre foi assim. Ela Né? não é procrastinadora, né? Exatamente. Né? Ela não procrastina. Enfim, ela é uma pessoa assim que os problemas pessoais dela acabam, né, ficando bem escondidinhos lá na gavetinha dela, lá do lado das joias, né? Que é o terceiro cômodo da esquerda ali. E, Pura joia. exatamente, ela põe a alegria dela pra fora. Aquilo é uma maneira espontânea dela colocar alegria. E aonde ela chega, né? Exatamente. Onde ela chega, tudo para pra ver Narcisa. Não tem por como, ideia. né? Não tem como. Ai, não sei conhecer Possível. ela, um dia eu vou conhecer ela. Entendeu? Lá no lado do Copacabana Palace, daqui chique, ela mora lá há quantos anos, né? Exatamente. Desde de criança, gente, é a cara da riqueza, meu Deus do céu. E Ela- olha aqui, conta pra gente, pra mim, pra gente, e sobre os objetivos, né?
dentro Sim, da Combracine, de todos esses seus projetos. O objetivo, sobretudo, da Combracine, né, é não só formar atores e atrizes, formar, né, de repente, bons câmeras, né, editores de vídeo, editores de áudio, iluminadores, mas formar pessoas, sabe? Mostrar para as pessoas que elas são capazes de sentir pelo outro, capazes de se colocar no lugar dos outros, capazes de observar o mundo com uma outra prisma que não seja a própria prisma, sabe? Que observe fora da caixinha. Sair da bolha, né? Exatamente, sair da bolha, furar a bolha e sair para a verdadeira liberdade, que é olhar o mundo com seus próprios olhos e não com os olhos que te impõem. Né? Porque hoje em dia, muita coisa que a gente vê, que a gente pensa, infelizmente é imposta. Seja por posição social, seja por posição política, seja por religião. E assim, na realidade, essas coisas deviam vir pra gente para nos formar melhores e não nos formar piores. E infelizmente acontece ao contrário. Né? Exatamente. Então a Combracine ela vem com esse papel. O ator da Combracine ele vai ser constantemente desafiado, sabe? A olhar contra os olhos, assim como o editor de vídeo. Porque assim como a vida, entendeu? O editor de vídeo ele tem que aprender a visualizar o melhor ângulo, né? Como iluminador, que muitas vezes vai ter que ajeitar uma iluminação ali para pegar um ângulo melhor, para não estourar, exatamente. Maquiagem e tudo mais. Da mesma forma, ele vai ser convidado a também ser luz. Sim. Né? Nosso objetivo enquanto Combracine, enquanto profissionais da arte, é ser e oferecer uma humanidade melhor para as gerações que vêm após a gente. Né? Entendi. Nossa, vai ser fantástico, né? É fantástico. E que muitos aí tenham, né, essa iniciativa, né? Sim. Também, né? Empreendedores, empresas também que queiram, né, entrar em contato, né, para poder estar contribuindo, né? Sim, contribuindo, firmando parcerias, né? Firmando parcerias e que vá ampliando para outros, né? Sim. Também aí diretores, né, atores. E que é um trabalho muito plausível, né? Que precisa ser feito, precisa ser falado, dado voz aí para toda a diversidade, como eu sempre falo, né? É uma diversidade, né? Não é só aquela bandeira, aquela outra bandeira, não. É a diversidade, desde a criança até o animal. Sim. Né? Nós somos, na realidade, o que eu costumo falar, geralmente nas nossas reuniões, nós somos, na realidade, uma diversidade total, né? Porque tem a diversidade H, né, que é o heterossexual, tem a diversidade, na verdade, a diversidade sexual, a diversidade de pensamentos, a diversidade de religiões, a diversidade de comportamentos sociais, a diversidade de comportamentos pessoais. E a gente precisa aprender a equilibrar, porque todos devem ter espaço, todos devem ter voz e todos devem ser respeitados. Passou da hora de uma produtora, de um grupo de artistas e tudo, começar a abordar e tocar mais fundo nessa ferida. Porque até então as coisas estão muito superficiais. É legal vocês falarem pelo LGBT, é legal e tudo. Mas a gente não quer somente falar, a gente quer mostrar que eles têm histórias de amor maravilhosas, que eles também, o espinho também dói na carne deles. A gente quer mostrar, entendeu? O quanto talento as pessoas podem ter sem que elas saibam que elas têm, elas podem ter. O profissionalismo, né? Que nem eles às vezes sabem, né? O profissionalismo é sobretudo a emoção que eles têm. Sabe? Porque muitas vezes a pessoa deixa de aceitar as próprias emoções com medo de crítica, com medo de porrada, eu vou tomar uma porrada, enfim. Mas não, aquela emoção de repente ela pode servir de espelho para alguém que esteja passando por um momento difícil, se alguém se escorar nela e passar por aquele momento. Né? Eu lembro que assim, eu assisti uma peça uma vez e eu estava num momento muito frágil da minha vida, porque foi quando eu descobri que eu tinha depressão. Né? Eu assisti uma peça chamada Senhora Macbeth. Essa peça tinha a afinada Eva Vilma, que era maravilhosa, tinha Marília Gabriela e tinha Camila Morgado. E eu lembro de uma fala dessa peça que me deu um start para a realidade muito grande, que eu parei e pensei, né? Tipo, Camila Morgado entra no palco assim, com a coroa, que as três usam coroas, que são a mesma rainha, só que em tempos diferentes. Representando também as três fúrias, né, da mitologia grega. E Camila Morgado entra, né, assim, tipo, com um saco de estopa, né, ela vai assim, procurando, né. A Eva Vilma fala assim, esta sou eu, viúva. Ela olha assim, e eu estou procurando os cacos de mim depois da morte de meu marido.
tenho que juntá-los todos e me recompor. Porque mesmo em cacos, sou eu. Aquilo me deu um choque. Falei, putz, o que eu tô fazendo pra juntar os meus cacos e ser melhor? Exatamente. Sabe? E assim, tipo, é fantástico, sabe? Você ter na arte, a arte como escoro para esses momentos da vida. Exatamente. Sabe? Você mesmo, uma das coisas que eu te admiro muito, que eu sei que muitas vezes você, com diversos problemas, com coisas familiares e tudo, quantas vezes você pegou, você foi, você se maquiou, você colocou sua peruca, você foi fazer seu compromisso ali, Sim. com um sorriso aqui. Isso mostra o quanto você é forte, o quanto nós artistas temos que ser fortes, mesmo apesar da nossa fraqueza. Então, Exatamente. esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas sejam mais sensibilizadas a isso e entendam que por detrás do artista existe um ser humano e que todo ser humano pode se dar a mão e pode se ajudar. Exatamente, exatamente. Isso é fantástico, fantástico e muito importante. E serve de lição, né, para muitos aí. E para vocês que também que estão em casa, que sonham, que têm vontade, né, de exercer qualquer tipo de profissão que for, fantástico, siga e vai em frente. Decisão, fé, foco e ação. Vá para cima do seu sonho, que seu sonho vem para cima, né, de você, né? E estamos chegando ao final. Chegamos ao final. E tem papo, hein? Nossa, hein? Se deixar, Olha. a gente fica aqui os 3 programas, hein, Edna? 3? Olha. Pra começar, né? Até chegou a noite, mas agora essa fim de noite de sábado agora, né? Dá pra Maravilhoso, gente hein? tomar um bom champanhe, né? Botar o papo em dia, né? Rir um pouco, E um pouco. contar piadas. Exatamente. E as suas finais considerações, por favor. Bom, o que eu posso dizer pra vocês por considerações finais é que... Assim, eu vou deixar um recado, acho mais legal, Sim, né? claro, Tipo, você pode deixar as redes sociais também sua, Sim. da Combracine. Tá. Quem quiser me achar nas redes sociais, tá? A menina vai deixar aqui no cantinho, tá? Meu @, ok? Da Combracine também, aqui. Quiser conhecer mais sobre o projeto, pode me chamar lá. Estou disponível para conversar com vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas vou lá conversar com vocês, tá? E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: não tenha medo do que vocês podem chegar a ser, porque tudo do dedão do pé para frente é evolução. E quem tem medo de evoluir é apenas a árvore que acaba se estacionando nas raízes. Mas ela não evolui para frente, mas para cima. Então vamos evoluir sempre da maneira que podemos. Exatamente, olha, viu? É isso, gente. Semelhante atrai semelhante. É o que eu sempre digo para as pessoas, Sim. sempre passo, né? E vamos estar aí com pessoas que estão onde a gente quer chegar. Não estamos desabonando outras pessoas, não. Cada um tem o seu nível de consciência, né? E gratidão, mais uma vez. Sou eu que Gratidão por agradeço. você ter disponibilizado esse dia de sábado fantástico. Tá aqui comigo, com os meus telespectadores, Imagina, da precisando, rede SDP TV. pode chamar, estou aí sempre que você quiser, tá? Você também está convidado para os projetos lá, pra Os conhecer. projetos, tá vendo? Nós teremos- Lady Glitter. A Lady Glitter vai abalar em 2024. Em 2023 Gente. agora, em novembro, nós estaremos fazendo a van premiere da série, tá? Ah, Depois eu vou que deixar para ótimo. você o endereço, que vai ser as coisas para convidados, vai ter uma recepçãozinha Sim, ali, olha. e você já é nossa convidada de honra. Ai, gratidão, gratidão. Sou eu que Eu vou agradeço. com o maior prazer tá indo lá, ilustrando mais ainda o seu trabalho. Parabéns por todo o seu Obrigado. trabalho, por todo aí seu contexto, por você abraçar, né, toda essa diversidade aí, tá dando voz aí, né, que é aqui do Vale, né, gente? Nosso Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, é um celeiro de artistas, né, de profissionais, assim, de ponta que precisa, né, ter esse impulsionamento, né, em toda a mídia, todo network, e vocês precisam, né, saber e que tem pessoas aqui também por trás para poder impulsionar e ajudar outras pessoas que querem também. Certo? Certo? Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês também. Tá certo. E, mais uma vez, gratidão a todos vocês, telespectadores. E gratidão por vocês sempre estarem aqui, todos os sábados, tirar esse tempinho e deixar eu adentrar dentro da casa de vocês, com muito respeito, muito carinho, muito amor, energia, prosperidade, abundância, como vocês sabem, né? Todos nós somos seres de luz, seres dotados de plenos poderes e co-criamos e criamos a nossa própria realidade, tá certo? E hoje eu vou deixar aqui para vocês e quero também, desculpa gente, agradecer também,
todos vocês que ajudaram e ainda estão ajudando sobre uma pequena ação Pode Mudar o Mundo, que é aquela campanha onde eu faço arrecadação de alguns alimentos, né, para poder estar ajudando algumas pessoas próximo lá ao meu bairro. Tá certo? Gratidão quem ajudou, muito obrigado. E também deixar agradecimentos também para as pessoas que estão votando, que ainda não fechou a votação, que é da premiação Midas, certo? Gratidão também por todos vocês que já foram lá e votaram, né? Que é a categoria Melhor Apresentadora e Melhor Cantora, aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Gratidão a cada um de vocês que disponibilizaram o tempo de vocês e foram lá e votaram e me indicaram, tá certo? E acho que a semana que vem, que é o resultado, eu conto para vocês, certo? E vamos ser gratos, sempre. Somente seja grato. Gratidão pelo que a gente tem, gratidão pelo que eu tive, gratidão pelo que vai vir, gratidão por todas as pessoas e por vocês. Um beijo no coração de vocês, gratidão mais uma vez, e até sábado que vem, no mesmo horário, no mesmo local, com mais um entretenimento e desenvolvimento pessoal e despertar da consciência. Beijo da Mina Vitalizando para vocês. Chegou aquele momento, hora da gratidão. E hoje eu quero todos vocês mentalizando, falando e sentindo junto comigo. Seja grato. Eu sou grata. Eu sou grata porque eu tive. Eu sou grata pelo que eu tenho. Eu sou grata pelo mundo. Eu sou grata até por aquilo que está por vir. No entanto, eu sou grata. Eu emano gratidão. Emane você também. Agradeça tudo aquilo que você já tem. Seja grato. E seja grato pelas pessoas e pelas conquistas dos outros. E gratidão até por aquilo que vai chegar. Já agradeça. Sinta como você já estivesse. Esse foi o momento de gratidão. Beijo e gratidão a todos vocês. Namastê. Mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. A marmita é fresquinha, gostosa e saborosa. Depois de terminar, a marmita vai embora. Para tudo. Tá por fora, fora, fora. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, cheguei com o motoboy pra encher tua barriga. Diz que 1, 2, 3, mulher marmita, essas frutas tão passadas, tão aguadas e batidas. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Diz que 1, 2, 3, Tá por fora, tá por fora. mulher marmita. Vem, mulher. Escute aqui, galera, a moda agora eu vou lançar. Essas frutas tão batidas, já não dá mais pra chupar. Ligue pra mulher marmita.